Olá, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse livro aqui, Conversas Difíceis. Quem nunca teve uma conversa difícil, né? Então esse livro vem falar sobre todos aqueles pontos que geralmente a gente tem medo de conversar. Muitas vezes de pedir desculpas para os nossos entes queridos ou dizer ao nosso chefe que nós estamos procurando outro emprego. São várias essas conversas que podem ser consideradas difíceis. E essas dependerão muito de indivíduo para indivíduo. As conversas difíceis, elas não se limitam apenas a conversas comuns sobre os assuntos gerais que a gente tem, como política, religião, a sexualidade, mas elas podem abordar assuntos que vão deixar nós vulneráveis, vão dar aquela sensação de incômodo, vão deixar a gente desconfortável. E essas são geralmente aquelas conversas que a gente tenta evitar ou adiar o momento, como por exemplo, devolver um item que a gente comprou recentemente pode ser uma conversa difícil. Dizer que não quer ir em algum determinado lugar para o nosso amigo pode ser uma conversa difícil. Então esse livro, o autor vem trazer alguns pontos de conversa. E lá no início vai falar sobre o que aconteceu na conversação. O segundo ponto, essa conversação sobre sentimentos, que toda conversa difícil envolve muitos os sentimentos e as emoções que estão ali, que são abordadas na conversa. E o terceiro ponto é a conversação sobre a nossa identidade, aquela conversa que a gente faz conosco mesmo, sobre aqueles pontos difíceis. Isso tem muito a ver com a nossa autoimagem e a nossa autoestima. Então, quer gostemos ou não de admitir, iniciar uma conversa difícil muitas vezes tem muita angústia, Então, a gente quer provar o nosso ponto de vista para outra pessoa. E muitas vezes a outra pessoa também está pensando assim e começa a dar aquele problema. Então, para que a gente evite esses erros, os 3 escritores fizeram como se fosse um manual dessas conversas difíceis. Então, você não deve se aproximar de conversas difíceis sem estar acreditando sempre que você está correto, A gente tem que se envolver na conversa, aprender com aquilo que o outro tem para falar, aceitar o que cada participante trará de informações e as percepções que são colocadas na mesa, Cada um de nós tem uma informação essencial que muitas vezes a gente desconhece. E o objetivo das conversas difíceis é explorar essas diferentes formas da produção. A primeira dica dada pelos escritores é colocar-se no lugar da outra pessoa, Como se saísse de si mesmo e olhasse de uma forma ampla o assunto. Muitas vezes é fácil terminar uma conversa difícil e muito confusa quando a gente não quer olhar outra perspectiva. O segundo lugar desses escritores, eles falam para evitar assumir que a outra pessoa tenha más intenções, como se a gente estivesse sempre julgando o outro, Como o amigo estivesse meio que cansado de falar e estivesse meio que te julgando. Então, em vez de perceber isso como um insulto, aquilo que o outro fala, considera como se o amigo estivesse cuidando da saúde e do bem-estar. Muitas vezes ele só quer trazer um ponto de vista que a gente não percebeu ainda. Se o outro participante entendeu mal em uma conversa acalorada, a culpa não é necessariamente dele. Então identifique em si aquilo que você tem, fazer aquela meia-culpa, aquilo que você falou, o tom de voz, a tua emoção. Então adotar essa abordagem pode fazer com que aquele conflito chegue num entendimento. Controlar, então, os nossos sentimentos e as nossas emoções durante uma conversa difícil é a parte mais difícil, Porque nossas emoções muitas vezes são incontroláveis. Então, também suprimimos muito daquilo que nós sentimos, daquilo que nós queremos, através de uma vergonha que a gente tem. A conversa de aprendizado, ela pode nos ajudar a abordar vários pontos, sentimentos, reconhecer a importância das emoções do outro. Entretanto, entender isso é um grande desafio. Então, para isso, a gente tem que se desafiar, entender que o outro muitas vezes não está nos julgando, que o outro muitas vezes também tem o seu ponto de vista. Então, a gente temos que considerar como a gente tem sido leal àquilo que está acontecendo, Muitas vezes a gente está priorizando mais aquilo que é importante para nós, E não sendo proporcional à conversa. Então, muitos pontos aqui são abordados pelos escritores. E eles falam muito que, ao iniciar uma conversa, nós precisamos entender que nunca
começa pelo nosso lado da história, né? Começar com a história é como se fosse olhar por fora, como se você estivesse explicando algo, como se um terceiro estivesse falando. E depois você vai adentrando, explicando uma situação a partir do ponto de vista, da perspectiva de um observador imparcial. Falar de forma objetiva sobre essa situação, depois você vai fazendo um convite para que essa pessoa possa entrar nessa conversa, você colocando o teu ponto de vista. Então, dessa forma, a gente inicia a conversa difícil, tentando resolver esse problema. E essa compreensão permite que a conversa comece sem julgamentos. E a conversa será enquadrada como se estivesse trabalhando junto, não a meu ponto de vista, mas ao ponto de vista de um terceiro. Então, resumindo de uma forma, os 5 passos para que a gente possa resolver uma conversa difícil é primeiro se preparar para ter essa conversa difícil, né? Considerando as conversas dos 3 lados, né? Pensar muito no que aconteceu para ter aquele ponto de vista, ser claro nessas emoções, né? Fundamentar a nossa emoção, decidir se vale mesmo a pena entrar naquela conversa, conversar aquele ponto de vista, né? Para que essa conversa seja muito digna, para que essa conversa seja produtiva, né? Se você decidir que vale a pena se envolver nessa conversa, observe muito, né? Seja imparcial, caminhe no sentido de convidar o outro para entender o teu ponto de vista, explorar as histórias, explorar todas as possibilidades que tem, para que você possa chegar a um denominador comum, para que você possa mostrar que você não está julgando o outro da forma com que o outro entende. E assim se constrói uma solução para essa conversa difícil. Então, esse livro aqui, ele é como se fosse um manual escrito por Bruce Pato, Douglas Stone e Sheila Ham, que são professores da Universidade de Harvard, né? E tem um projeto de negociação. Um livro muito rico, muito bom. Eu indico ele, tem 350 páginas, quase 326 páginas. É bem esmiuçado todos os pontos de vista aqui, trazendo exemplos para que a gente possa enriquecer a nossa forma de conversar com o outro, né? De se engajar de forma produtiva nas conversas.